um assunto para tratarmos hoje quanto à invasão, né, não só das redes sociais, mas da internet em geral, do acesso à comunicação e o acesso à informação dentro das nossas casas, né? Definitivamente não estamos numa era de mudança, estamos numa mudança de era. E é sempre difícil estudar uma mudança de era quando eu faço parte dela. É muito difícil estabelecer padrões e entender limites e até um comportamento ético que eu devo ter ou não nesse momento. Eu acho que essa discussão já aconteceu pelo menos 2 vezes, desde que eu posso lembrar aqui de quando eu era criança, né? Acho que quando a televisão chegou nas nossas casas, os pastores foram rigidamente contra a televisão na nossa casa, né? Como é que eu vou dizer aqui? Quem é da velha guarda aqui pode confirmar isso, né? Que a televisão foi muito criticada. Depois o videogame entrou dentro de casa. E aí foi questionado se o filho de crente deveria ou não jogar videogame, se deveria ter um videogame em casa. Quando o celular chegou e ele popularizou por volta do ano 2000, tivemos a mesma discussão. Adolescente não precisa ter celular, adolescente não trabalha. Para que ter celular, né? Para que isso? E hoje nós vemos os próprios pais que compram e entregam. Olha, eu quero te achar quando eu quiser. Eu quero saber onde você está. E hoje todo mundo tem um celular no bolso. E aí nós temos uma discussão sobre o uso da internet, o uso das informações dentro da nossa casa. Então acredito que é só mais um momento de debate que daqui a pouco vai passar. E quando chegar outra mídia, outra mudança de era, outra ferramenta tecnológica importante, útil para nós, voltaremos para cá para ter o mesmo debate daqui a um tempo, sem dúvidas disso. Eu quero colocar as redes sociais dentro de um quadro maior e então entendermos onde é que ela se aplica e como é que ela surgiu, como é que ela chegou até aqui. E o que é que eu entendo que o cristão pode aproveitar dela e quais são os principais perigos que nós enfrentamos aqui. A internet surgiu na época da Guerra Fria, lá na década de 1960. O governo norte-americano, através do Ministério da Defesa deles, queria criar uma forma de comunicação que não tivesse núcleo, não tivesse centro, uma rede descentralizada. Porque se um ponto da rede fosse atacado, fosse desabilitado, o restante da rede funcionaria muito bem. Lembrando uma rede neural, mais fácil para os irmãos, uma teia de aranha. Você foi uma teia de aranha arrebentar uma parte dela, a teia toda não cai, continua em pé lá. A ideia é essa, né? Em 1969 surge a ARPA Network, que é essa rede que consegue funcionar sem núcleo, sem centro. Uma rede descentralizada. Tanto é que até hoje a internet é assim, né? Não existe um prédio, um galpão, uma montanha, um lugar onde se eu atacar aquele lugar eu vou desligar a internet de todo mundo. Esse lugar não existe. A internet funciona sem núcleo, sem centro. E isso foi muito bom para objetivos militares, não preciso nem comentar isso com os irmãos, né? Isso veio para a iniciativa privada e hoje popularizou e todo mundo tem internet nos nossos bolsos, né? Mas a grande popularização da internet aconteceu na década de 90, dos anos 90. Ela aconteceu por 2 coisas, né, basicamente. A chegada do PC, do personal computer, né, do computador de casa, do computador doméstico, que ele invadiu nossas casas no final dos anos 90, e quando teve a virada do milênio, 2001, todo mundo já tinha um computador em casa, quem não tinha pretendia comprar, e hoje o computador é um eletrodoméstico, vendido em magazines que vendem eletrodoméstico, né, também, mas não apenas. E também a criação, também na década de 90, da World Wide Web, né, o www, início dos endereços, que é uma forma de navegação por texto. A internet até então não era para qualquer um, não era para o usuário doméstico. Então eu tenho os computadores dentro de casa e uma forma de acesso à internet muito fácil, através de modo gráfico, através de texto. E isso fez com que a internet crescesse e popularizasse muito rápido, dada a sua utilidade. Talvez um pai da ideia de rede social seja o Mirk, um comunicador em modo texto. Eu podia enviar mensagem para outra pessoa em texto. Ele surge na década de 90 também, um comunicador simples, mas muito útil. Eu sou muito jovem, mas eu tive Mirk também, eu usei esse aplicativo.
E depois surgiram outros, né? O ICQ, surgiu o Microsoft Messenger, o MSN, Hangout e vários outros. Simples comunicadores em modo texto, que depois ganharam imagem, depois fizeram transmissão de videochamada e por aí vai. Por volta do ano 2000, uma pessoa teve uma ideia genial. Eu vou criar aqui um website, vou criar um lugar onde vou cadastrar meus amigos. Só isso. Eu vou cadastrar os meus amigos. Só que os meus amigos também têm amigos. E começaram a cadastrar os seus amigos em comum. Em 2004, então, surge o Orkut. Foi um dos maiores sites de relacionamento, de rede social. No Brasil, teve o maior número de usuários do Orkut no mundo, que foi no Brasil. E depois deles surgiram outros. Surgiu o Facebook, surgiu o Instagram, surgiu o Snapchat, Google+, Twitter. E agora todo mundo já está familiarizado com as palavras que eu falei aqui, né? Que são redes que ainda existem hoje. E agora nós estamos imersos nesse meio de comunicação. Quando eu falei aqui esses nomes, né? Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, todo mundo aqui ficou bem ambientado com as palavras, não é mais um segredo para ninguém. E nós estamos nessa era de mudança. Nós vivemos nesses dias em que todo mundo está irremediavelmente mergulhado nesse acesso à comunicação. E quando eu vou discutir esse assunto, nós precisamos ter um cuidado. Nós chamamos em antropologia de distanciamento antropológico, ou distanciamento do objeto. Porque quando o antropólogo estuda uma sociedade, ele precisa observar essa sociedade não fazendo parte dela. Porque senão a pesquisa dele fica tendenciosa. Mas, por outro lado, nós temos um certo preconceito ao avaliar qualquer tipo de comportamento social, porque quando eu não faço parte desse meio, é muito fácil eu fazer uma crítica. Dá um exemplo para os irmãos aqui. Um homem está dirigindo e vê uma mulher cometendo um erro no trânsito. Todo homem vai dizer, mulher não devia dirigir. Olha lá como é que mulher dirige, ó. Mas quando outro homem comete um erro no trânsito, ele vai dizer que aquele indivíduo especificamente é um péssimo condutor. Porque ele é homem. Como é que eu vou criticar o grupo pelo qual eu faço parte? Isso acontece em todos os segmentos. É muito fácil criticar, né? Eu já escutei muitas pessoas dizendo que devemos acabar com a Igreja Católica por causa dos problemas com pedofilia. Mas quem disse isso certamente não é católico. Quando nós vemos pessoas atacando as nossas igrejas evangélicas por causa de falsos pastores que estão envergonhando o nome da igreja evangélica, quem fala isso não é evangélico. Porque eu não quero acabar com o grupo pelo qual eu faço parte. Quando a televisão chegou nas nossas casas, a geração anterior não teve televisão em casa. Então foi muito fácil criticar. Eu vivi sem televisão, então chegou aqui para mim é inútil. Quando o videogame chegou em casa foi a mesma coisa. A geração atual não viveu sem videogame, então isso é inútil. E vem acontecendo, e hoje acontece isso, né? A geração, vocês, a maioria de vocês que estão me ouvindo aqui, viveram a infância, adolescente, juventude sem internet. Então hoje continuaria vivendo sem. Mas já para mim, eu sou dos anos 80, e eu não consigo pensar em viver sem ter o meu celular, previsão do tempo, leitor de e-mail, GPS com informação de trânsito, agenda, despertador, filmadora, tudo mais que está aqui no meu bolso, eu preciso muito disso, né? Quem viaja aqui, está numa cidade que não conhece, e o GPS não quer achar o nome da rua, dá um desespero na gente, né? Ele vai perguntar o endereço e eu não sei se eu posso confiar naquela informação que eu recebo de outra pessoa, né? Então, pelo menos o GPS acaba sendo uma grande ferramenta que todos utilizam aqui. A maioria de vocês tem um GPS no bolso. Agora, então eu vejo que a próxima geração, ela vai nascer, já nasceu, né? Vou nascer com a internet no meu dia a dia, e a geração anterior também, então não vai ter essa discussão. Então agora eu preciso ter um debate ético aqui, né? Sobre quais condições eu posso usar. Isso é bom ou é ruim? E vamos tentar traçar esse quadro agora. A grande vantagem dessa era da comunicação que nós vivemos é a facilidade de acesso à informação. E ainda mais, a velocidade com que a informação chega. Seja lá onde esteja o acontecimento, seja lá em que lugar do mundo, eu ficarei sabendo em poucas horas.
ficarei sabendo imediatamente. Eu me lembro, por exemplo, quando o candidato a presidente Eduardo Campos morreu no acidente de avião, eu fiquei sabendo do acidente do avião minutos depois da queda, ninguém sabia qual avião era, ninguém sabia quem estava lá dentro, mas a notícia do avião caído já tinha chegado. Um dos diretores do The New York Times disse uma vez que o jornal impresso perdeu a sua função principal, que é ser um newspaper, né, do inglês, papel de notícias. Porque quando o jornal impresso chega, a notícia já chegou há muito tempo. Então o jornal impresso está ultrapassado. Ele completa a entrevista dizendo que a chance dos jornais impressos é trazer credibilidade e reflexão sobre a notícia. Porque a notícia em si eles não conseguem dar mais. Então sobra ao jornalista a reflexão, a credibilidade, a segurança na informação. Acho que outra grande vantagem de ter esse acesso à informação é unir grupos de interesse. Se você gosta de carros antigos, não vai ser difícil encontrar informação sobre carros antigos, pessoas que gostam de carros antigos, reuniões para ver esses carros antigos. Se você gosta de culinária, não vai ser difícil achar essas informações. Eu sou um entusiasta de software livre, eu uso o sistema operacional Linux. Eu faço parte da comunidade gigante em que eu nunca vi metade dela. Mas que eu ofereço ajuda, eu recebo ajuda. Já aconteceu lá em casa, eu trabalhando com meu computador, ele deu um problema, eu enviei uma mensagem para a lista de discussão e esperei. Em menos de meia hora, 3 pessoas me ajudaram. E no outro dia, 2 perguntaram se tinha dado certo. E isso é muito bom. Essa capacidade de trocar informações e receber informações. Isso ajuda muito, eu não estou sozinho. Isso é ótimo. Eu vejo que a internet é importante também na educação. Meu avô formou em Direito na década de 60, eu tenho dó dele até hoje. Como é que ele conseguiu se formar escrevendo um TCC na máquina de escrever? Se ele errasse a última letra da última página, tinha que fazer a página de novo. Se ele precisasse de um capítulo em um livro específico, ele tinha que ir lá na faculdade Anhanguera, hoje chama Uni Anhanguera, mas na faculdade Anhanguera, para achar esse livro de biblioteca e mexer. E hoje, eu tenho o meu acervo digital da minha biblioteca é muito maior do que a biblioteca impressa que eu tenho na minha casa. E eu consigo encontrar uma página rapidamente. Se eu lembrar como é que é a frase, eu escrevo a frase e ele busca a página para mim lá dentro. Então, é muito bom para a educação. Pessoas hoje fazem curso superior pela internet. A pessoa tem dificuldade de ir à faculdade regularmente, tem cursos semipresenciais que o MEC reconhece. Então, a pessoa vai na faculdade uma vez por semana, o restante das horas, pratica isso online. A quantidade de cursos online é tão grande que no RH da empresa que eu trabalho, ninguém mais pede certificados, diplomas. A psicóloga de seleção faz perguntas técnicas. Se o aluno consegue responder, se o candidato consegue responder, ela entende que ele fez o curso. Porque são tantos cursos online que não dá mais para dizer assim, esse curso eu não reconheço, essa faculdade aqui eu não sei se ela é boa. Então, a seleção faz perguntas técnicas para essa pessoa. Isso é maravilhoso. Eu vou encontrar todo tipo de informação na internet, informações boas. Você vai encontrar lá uma dica de culinária, alguém te ensinando como é que cozinha aquele prato que você gosta, com imagem, tudo bonitinho. Você pode achar algo sobre reforma doméstica. Quem não sabe fazer nó de gravata, você acha essa informação lá. Alguém te ensinando como é que dá o nó de gravata. Eu vou fazer isso hoje, porque eu também não sei. Eu tenho um colega que consertou a máquina de lavar com uma dica que ele viu na internet. Alguém ensinou. Ele trouxe alguém fez o orçamento para ele, ficou caro, ele foi na internet, achou quem sabia o defeito, ele mesmo trocou a peça, voltou a funcionar. Então, as informações são assim. Sabe aquela maquininha de bolha de sabão? A gente compra no zoológico, no parque, Eu achei um senhor que me ensinou a fazer aquele líquido na máquina de sabão. O que você faz quando a máquina de sabão lá acaba o líquido? Joga fora, compra outra? Eu aprendi como é que eu faço lá em casa esse líquido da maquininha de sabão. A gente consegue isso. Então são grandes vantagens desse gigante das comunicações, que acabou sendo essa rede muito prosaica da década de 60, que foi a ARPA Network. Eu consigo fazer de tudo lá. Isso é maravilhoso. Agora, nós temos também grandes problemas que a internet traz para a nossa casa. Grandes problemas das redes sociais. Não sei, eu ainda não sei se é tão bom ou tão ruim. Mas a internet, não existe um filtro para divulgar informações na internet. Qualquer pessoa escreve o que quer. Não existe uma prova de identidade.
Eu posso usar o nome de outra pessoa, eu posso inventar um nome, uma foto, e eu posso me identificar assim. E isso acaba sendo um problema, porque muitas das informações que eu recebo na internet são completamente mentirosas. São fraudes descaradas. Então nós temos hoje, devido à facilidade de incluir uma informação, eu tenho uma série de informações que são completamente irrelevantes. E quem nunca viu uma mentira de internet aqui? Nas aulas de teologia aqui do seminário, eu sempre reclamo com os alunos. Cuidado com o que vocês veem por aí. Todo ano, duas noites do ano, a lua fica vermelha. Jesus não vai voltar essa semana não, Talvez volte, mas não é porque alguém tirou uma foto da lua vermelha que Jesus vai voltar amanhã. Cuidado, Existe uma foto na internet hoje de uma cobra com 7 cabeças, Segundo a informação da imagem, fala que está na Índia, e alguém já disse que é a besta de 7 cabeças do Apocalipse. Quem tem algum conhecimento em edição de imagem consegue ver claramente a montagem nas 7 cabeças, em 6, porque uma cabeça ela já estava lá. Então nós precisamos, um problema é a credibilidade da informação. Ontem à noite minha esposa me mostrou, alguém matou o Renato Aragão. Deu a notícia do falecimento dele ontem à noite. Todo ano alguém mata aquele ator, o Jack Chan. Todo ano alguém mata o Jack Chan, entrega essa informação lá. Teve uma vez que a TV Record matou um dos artistas dela. De manhã deu a notícia do falecimento dele. Uma blogueira confirmou onde ia ser o velório, o sepultamento na casa da família. À noite está lá o ator na televisão apresentando lá. Fez uma participação especial no jornal. Então, muito cuidado com essas informações que vêm. Em relação a conteúdo acadêmico mesmo, nos meus trabalhos eu falo para os alunos, tal site é proibido, tal site é proibido. Você pegar a informação daqui, eu devolvo o seu trabalho, ele não serve para nada. Porque essa informação é inútil. Um benefício da internet é ter acesso à informação, ter recursos à mão, só que nós temos um problema. Eu estou tão imerso nisso que eu acabo me tornando um dependente. Nós estamos dependentes disso. Já comentei com os irmãos, o smartphone para mim é a fina flor da tecnologia atual, e todo mundo tem no bolso. Tem pelo menos um GPS, uma filmadora, uma televisão, uma agenda, um despertador, acesso ao banco, acesso ao cartão de crédito, acesso à câmera de segurança na sua casa, um tradutor. O que mais nós temos? Um telefone também serve para ligar. Tem vezes que eu até esqueço. Às vezes eu até esqueço que o smartphone serve para fazer ligação. Não, é assim. Outro dia eu fui viajar, esqueci de fazer reserva no hotel, já estava dentro do carro para viajar. Aí eu, pelo meu telefone, eu fiz a reserva no hotel. Cheguei na cidade, estava lá garantido meu quarto. Quem diria que eu poderia fazer isso há 30 anos? Mas o grande problema é quando a bateria do celular acaba. E aí todos esses acessórios simplesmente param de funcionar. Alguns médicos ainda não é um CID reconhecido, mas o CID é Cadastro Internacional de Doenças, em que usam o CID-10F19 para transtornos mentais, devido ao uso de substâncias tóxicas, que é chamada de nomofobia. São pessoas que adquirem transtorno de tanto utilizar, e se ficar sem, não conseguem mais agir, não conseguem pensar. Eu trabalhei numa empresa, fui chefe de uma garota que me pediu para ir embora mais cedo, porque tinha acabado a bateria do celular. E ela esqueceu o carregador, eu preciso ir embora. É normal, na aula, escutei isso de um professor. O professor fala, desliga o celular. Aí a aluna responde, mas professor, eu tenho filho. E o professor responde, como será que as nossas mães nos criaram, sem celular? Então, estar imerso nisso é muito bom, mas acaba criando uma dependência. Para mim, o mais grave de todas as desvantagens de ter tanta comunicação no bolso é a valorização do digital, a valorização em detrimento do real. Nós vivemos em dias em que o que eu posso mostrar na internet é mais importante que o que eu realmente sou. O Oscar Wilde, no século XIX, disse que não importa o que você é, importa o que você aparenta ter. E eu acho que essa frase cabe muito bem quando eu falo de rede social, quando eu falo de internet de um modo geral.
Escrever namorando no Facebook é mais importante que pedir para o pai da moça para namorar com ela. A moça acha mais importante mudar o estado de relacionamento para namorando do que ir lá e confirmar com a família se o namoro está tudo bem. Antes de comer, todo mundo tira uma foto da comida e posta isso em rede social, como se eu tivesse interessado em saber qual é o seu próximo prato. E as pessoas fazem isso o tempo todo. O meu celular descobri uma função essa semana. Ele tem um tipo de maquiagem digital aqui. Eu aperto um botãozinho e ele tira expressões do meu rosto, de olheira, espinha, essas coisas. E aí todo mundo faz isso. Chega ao ponto que eu vejo a pessoa aqui na igreja e eu acho que a pessoa que está no Facebook é a irmã mais nova, porque está muito mais jovem do que na foto, do que de verdade, É assim. Não pode. Que criança linda a sua, parabéns. Olha, você tem que ver bonita, ela fica depois que eu passo naquele aplicativo de edição de foto. Lá ela fica bonita. A gente pensa na forma como eu sou, Desde os 18 anos eu tenho cabelo grisalho, mas agora depois dos 30 aumentou muito, Aí alguém fala, pinta o cabelo. Não adianta, eu tenho 33. Os irmãos que pintam o cabelo não tem problema, não acho feio nem nada, mas eu prefiro deixar grisalho assim. Aí alguém fala, não, mas tem que mudar para parecer mais jovem. Para que parecer mais jovem? Não adianta, o tempo chega para todo mundo. Mas enfim, essa valorização do digital em detrimento ao real é muito, muito perigosa. As pessoas fazem isso o tempo todo. Ninguém coloca uma foto, ninguém divulga mais uma foto de si sem tirar espinha, olheira, verruga, sem pintar o cabelo, sem passar aquela maquiagem e pronto, não dá mais. Eu não gosto de foto sem filtro. Seja lá o que isso significa, mas de qualquer forma o rosto que eu tenho naturalmente não importa, importa o rosto que eu posso mostrar numa rede social, e esse é um grande problema. Outro problema é a exposição da privacidade. A Constituição brasileira, a Constituição de 88, me dá direito à liberdade individual, ninguém pode invadir minha casa, eu não sou obrigado a falar para ninguém o que eu faço na minha intimidade. É claro, uma suspeita de crime é diferente, mas em vias normais eu tenho direito a essa privacidade. E hoje as pessoas entregam a sua privacidade por nada. Eu já vi na internet sequência de fotos. Essa aqui é minha sala, por aqui é o quarto do fulano, aqui é o quarto do segundo filho, lá no fundo é assim. E as pessoas se vendem facilmente, expõem sentimentos. Muitas vezes crentes expõem fotos sensuais. Outro dia eu escutei aqui na igreja, a pessoa procurando uma foto para divulgar aqui, teve dificuldade de achar a foto da pessoa sem fazer biquinho, não tinha essa foto. E foi passando todas lá, todas de bico. Acho que eu proibi de usar chupeta para ninguém fazer biquinho quando for adulto. E as pessoas fazem todo tipo de coisa, todo tipo de exposição da sua privacidade, porque está ali. E as pessoas esquecem que a minha amizade pode ser para todos, mas a minha intimidade é para poucos. Entendem isso? Qualquer pessoa que me perguntar, você está bem? Eu vou responder, eu estou bem. Mas se o meu pastor me fala, você está bem? Eu falo, senta, pastor, vamos conversar um pouquinho. Porque a minha intimidade não é para todo mundo, não. A minha intimidade é para quem vai me ajudar, é para quem eu confio. Você confia em todo mundo? Irmãos, eu pego no microfone aqui, chego lá em casa, tem 15 convites de amizade no Facebook, eu aceito todos. Eu não vou expor minha intimidade a pessoas que eu não tenho certeza da maturidade, da índole delas. E as pessoas fazem isso o tempo todo, se vendem por pouco, se vendem por publicidade. Alguém já disse que o Facebook é a revista Caras de gente não famosa. Mas eu acho que essa é uma frase muito injusta, porque sugere que a Caras é uma boa revista e quem está lá é famoso. Mas de qualquer forma, eu falo boa revista em relação à teologia, em relação à igreja evangélica. Mas está lá, as pessoas fazem isso. Isso é muito perigoso, isso não é bom. Outro ponto perigoso é o quanto nós somos superficiais na internet, o quanto as pessoas perdem tempo com coisas inúteis. Nós temos acesso a uma gama de informações, uma ferramenta poderosíssima para aquisição de conhecimento. E as pessoas utilizam isso para acordar e dizer no Twitter, acordei.
Hoje está calor. Vai chover. Oba, hoje é sexta-feira. Como se toda semana não tivesse uma sexta-feira, né? Ah, que droga, amanhã é segunda. E uma fixação pelo potássio. O elemento da tabela periódica que tem o símbolo KKKKK. Eu suponho que para poder diminuir o fluxo de acesso à internet, eu poderia bloquear na internet a tecla K. Eu suponho que 70% do fluxo de dados cairia, né, se proibisse as pessoas de escrever potássio na internet, né? KKKKK. E aí, ao invés de eu usar essa ferramenta poderosíssima ao meu favor, eu começo a usar para coisas inúteis. Né? Fiz a unha essa semana, veja a foto da minha unha. Isso não é relevante, isso não é importante. Uma pessoa me pediu ajuda para entrar na minha empresa e eu falei, tá bom, manda um e-mail para mim. Aí passei o meu e-mail. Né? Uma semana depois ela me chamou lá para conversar na internet. Olha, não consigo mandar o e-mail não. Eu falei, mas manda o e-mail, preciso do seu e-mail com o currículo. Aí me viu alguns dias depois e olha, você não me ajudou. Eu falei, olha, infelizmente você foi reprovado no processo seletivo. Ela, hã? Eu falei, foi, você não dá conta de mandar um e-mail. Ah, mas eu mandei pelo Facebook. Eu falei, então, você foi reprovado no processo seletivo. Na minha empresa não usamos Facebook para trabalhar. Utilizamos e-mail. Infelizmente você não está qualificada para o mínimo requisito da vaga. E as pessoas não sabem usar essa ferramenta que tem nas mãos e que tem no bolso. Outra coisa perigosa é a gestão do nosso tempo. Ninguém tem tempo para nada. Mas eu tenho tempo para participar de 20 grupos de WhatsApp. E eu gerencio os 20. E eu respondo a todas as mensagens. Mas eu não tenho tempo de vir à igreja, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de vir à escola dominical porque eu estou muito cansado. Mas eu posso assistir filme pela internet até às 3 da manhã. Mas eu não posso vir à escola bíblica, né? Dr. Russell Shedd me disse uma vez que o Facebook é a maior prova de que todos têm tempo de buscar a Deus. Todo mundo tem tempo de buscar a Deus. Todos. O mal que nos assola em relação ao uso da internet é sermos vítimas de criminosos. Lembra que eu falei, para quem não sabia, que todo mundo faz o que quer na internet, escreve o que quer, se comporta como quer. Tem pessoas que escondem a sua identidade para manifestar o seu caráter na internet. Quem me ligou sabia tudo de mim. Claro que sim, você foi na internet e contou. Contou onde você mora, que cor que você pintou a unha, como é que é a sua casa, mostrou as fotos. Alguém viu tudo isso e te ligou. E conseguiu aplicar em você um sequestro relâmpago, com informações que você mesmo entregou para quem quisesse na internet. Roubo de dados bancários, clonagem de cartão de crédito, roubo de senha disso ou daquilo. Claro que sim. Apareceu uma mensagem dizendo, clique aqui e mude a cor do Facebook, e você clicou. Veja a foto do Papa beijando na boca da Madonna, você foi lá e clicou. É isso que você fez. Essas fotos são suas? Não acredito. Clique aqui. Você foi lá e clicou. E quando você fez isso, você fatalmente trouxe um cavalo de Troia para dentro do seu computador, né? Um vírus tem esse nome. Mas aqui isso é uma forma, né? Tem vários com esse nome, em que ele consegue roubar dados do seu celular. Ele fica do seu celular, do seu computador, fica quietinho lá. Quando você acessa o site do banco, tudo que você escreve no arquivo de texto que vai para a pessoa que invadiu você. Na sequência não é assim? Escreve o site do banco, dados da conta e senha. E essa informação vai para quem invadiu você. Como é que invadiu? Quando você clicou, veja a foto do Papa pelado na praia em Copacabana. Foi isso que você fez, né? Então, é muito fácil ser roubado na internet, é muito fácil isso. Eu vejo um outro perigo, são amizades virtuais. Tudo bem ter um amigo lá que mora em outro estado, e você conheceu nesse grupo de relacionamento aí de carro antigo, de culinária, sei lá. Mas as pessoas se entregam muito a pessoas que você não conheceu, começa a contar a sua intimidade, começa a dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, e de repente essa pessoa sabe tudo sobre você.
E se você parar para pensar, você não sabe nada dela. Você só contou. E a minha intimidade, a minha segurança foi entregue aqui. Eu mesmo fiz isso, né? Não entregue a sua intimidade, dados seus, pessoa que você não conhece. Prefira amizades reais do que amizades virtuais, né? As amizades reais são melhores, né? Todo mundo é preocupado aqui com criminosos sexuais que estão na internet à procura de vítimas. Existem muitos lobos se passando por ovelhas na internet. Procuram vítimas de todo jeito, especialmente vítimas sexuais, que buscam pessoas que estão solitárias e carentes, para oferecer por uma série de frases e argumentos esse carinho e atenção que não tem. E a pessoa vai e se entrega, né? O alvo são essas pessoas. E eu não posso esquecer que esse é o principal caminho de pedofilia pela internet. Tentando ganhar os nossos adolescentes e os nossos jovens. E conseguem. E não adianta proibir de usar a internet, porque ele acessa o celular debaixo da coberta lá, enquanto você acha que está dormindo. Então o caminho é conversar. É expor o tema. Olha no olho do seu filho, sua filha e fala. Sem meias palavras, fala. A conversa é constrangedora, irmão. Mais constrangedora é saber que o seu filho foi alvo de pedofilia. Mais constrangedor é você ir numa delegacia registrar queixa por causa disso. Então conversa, não usa violência, não perde a paciência, nem tenta proibir. Meu avô me ensinou que o proibido é cobiçado. Então não proíbe não, converse, regulamente, exponha limites. Fala com o pastor Itamar, podemos fazer um dia aqui, falar só sobre pedofilia infantil na internet. A gente marca esse dia, traz para cá todo mundo. A gente conversa sobre isso. Um outro momento, é claro, não pode ser o domingo de manhã. Vamos conversar sobre isso. Eu conheço alguns especialistas que trabalham com isso e podem ajudar, mas não deixa que nada invada você, né? E acima de tudo, né, conversa com seus filhos. Irmãos, as redes sociais são boas ou ruins? Não é nem boa nem ruim. Ela é uma ferramenta. E como eu uso essa ferramenta é que vai determinar se ela é boa ou é ruim. O modo como eu uso esse canal vai então estabelecer se ela é boa ou ruim. Depende de como eu faço o uso delas. Eu uso sob quais condições? Eu uso para quê? Eu uso sobre quais motivações? Como é o tempo que eu gasto? O que eu deixo de fazer para estar lá fazendo aquilo? Como é que eu administro tempo com a minha família, as horas de trabalho, as horas de descanso? Com o modo como eu uso a internet de modo geral e o nosso tema de hoje em especial, que são as redes sociais. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas usam essa comunicação para se tornar amigas do mundo, ao invés de usar para transformar o mundo. É comum, eu vejo um crente tendo um comportamento na internet igualzinho àquele que é do mundo. Aquele não se converteu ainda, aquele que é ímpio. Veja só onde nós chegamos, né? E eu tenho uma ferramenta maravilhosa no bolso, e que eu uso para me tornar inimigo de Deus, uma vez que eu sou amigo do mundo. Salmo capítulo 1, versículo 1, na tradução da Bíblia de Jerusalém, diz assim: feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Primeiro salmo da Bíblia, que diz tão claramente sobre não ir atrás de confusão com quem é ímpio. E nós estamos usando a internet justamente para chegar lá. Estamos usando as redes sociais para fazer o contrário do que a Bíblia disse que eu tenho que fazer. E do modo como eu devo viver a minha vida, nós entendemos que esse é um modo de agradar a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 3, diz assim: vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Veja que no texto, Paulo não fala simplesmente para se afastar ou para não praticar.
Ele fala para nem tocar no assunto. Ele ignora que tudo isso existe. Imoralidade sexual, indecência, cobiça. E o povo de Deus está usando a internet para consumir e praticar tudo isso. E é uma ferramenta, com todo tipo de informação, boa ou ruim, e que o povo de Deus, não sabendo administrar, acaba usando para pecar contra Deus, pecando na intimidade, ficando longe de Deus por causa disso. Não podemos permitir que nada nos afaste da presença de Deus. Não podemos permitir que nada tire de nós o nosso relacionamento com Deus. Quando Adão pecou no paraíso, que eles esconderam de Deus, em Gênesis, a pergunta de Deus foi: onde estás? Onde você está? Será que Deus não sabia onde estava Adão? Geograficamente falando, exatamente, Adão, será que Deus não sabia? Deus queria saber onde é que estava o relacionamento de Adão com ele. Deus queria saber onde é que estava a intimidade que Adão e Eva tinham com Deus, que naquela hora, no ato do pecado, tinha se quebrado. E aí Adão responde: tive medo e escondi. Nós não podemos ter medo de Deus por causa de uma ação que nós fazemos. Eu não posso ter medo da presença de Deus por causa de ações em que eu pratico, muitas vezes na intimidade. Hoje à noite de ceia, eu não posso ter medo de tocar na ceia. Pelo contrário, tem que ter prazer nela. E muitos de nós estão se perdendo por causa de rede social. Abra a Bíblia comigo, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 29, e diz assim: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Se rede social, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, se grupo de WhatsApp, se grupo de ICQ te faz pecar, tira tudo isso da sua vida. Sem eles você vai para o céu, se isso te faz pecar. E aí cada um deve examinar o seu próprio coração. E o principal, para poder fazer essa análise, é pensar nas minhas motivações. Por que eu faço isso? Porque talvez tudo isso seja apenas sintoma de um problema pior ainda. Pessoas com dificuldade de relacionamento e que acaba que encontram na internet um passatempo. Pessoas com dificuldade, com uma mágoa muito grande, com um trauma emocional muito forte. E que não busca ajuda, e que para não ficar deprimido em casa, entra na internet e gasta todo o seu tempo com ele lá. Então isso pode ser mudado. Deus te convida a renovar a sua aliança, a sua intimidade com ele. Deus te convida a abrir o seu coração e deixar que ele entre. Em Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Salmo 51, versículo 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Os irmãos podem ficar de pé comigo? Vamos orar juntos para que Ele nos dê equilíbrio, para que o Senhor nos ensine a administrar essa ferramenta maravilhosa que nós temos, mas que possamos usar a favor do reino de Deus, para que possamos usar para que ela seja bênção nas nossas vidas, a dos nossos familiares, mas que não seja motivo de vergonha e de afastamento da presença de Deus. Vamos orar juntos? Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos dá, pelo seu amor incondicional sobre nós.